Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sou a professora Raquel Marrafon, do IFSP Campus Avaré. Vamos dar início à 6ª semana do Brincar do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Avaré, que neste ano tem o tema Casinhas das Infâncias. O tema foi proposto pelo Instituto Aliança pela Infância em comemoração à Semana Mundial do Brincar e nos remete às questões da atualidade. Afinal, por conta das circunstâncias, nossas casas se tornaram os nossos principais espaços de lazer e, por vezes, único. Por acreditarmos que o lazer é um direito fundamental, tentamos deixar esse evento o mais acessível possível. Desta forma, contaremos com a tradução para Libras e audiodescrição dos participantes. Portanto, vou me descrever. Sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, estou de frente para a câmera, com um fundo com os desenhos de casas coloridas, que nos remete ao tema deste ano, ao tema do evento deste ano. Gostaria de apresentar os nossos incríveis intérpretes de Libras. Temos 2 intérpretes de Libra que aparecerão na tela junto conosco. O Estevam Quinelato. O Estevam é negro, calvo, tem olhos castanhos, usa uma blusa preta de manga comprida. Também temos a Juliana Carvelli, é negra, tem olhos e cabelos castanhos, usa uma blusa preta de manga comprida. Ambos estão na tela neste momento e estão com um fundo branco. Este é um evento organizado pela área de hospitalidade e lazer do Campus Avaré e tem como público-alvo os pesquisadores, docentes, alunos e ex-alunos do curso técnico em lazer, do curso técnico em eventos, do curso de formação inicial e continuada de jovens e adultos de auxiliar de hospedagem, do curso superior de tecnologia e gastronomia e demais interessados. O principal objetivo do evento é oferecer um espaço para reflexão sobre a importância do brincar na sociedade atual, bem como compartilhar técnicas de lazer e recreação para atuação profissional. Gostaria de lembrá-los que no decorrer dessa palestra disponibilizaremos no chat um link do Google Forms para que os presentes possam confirmar a presença. É muito importante que vocês preencham as informações corretamente, principalmente com o nome completo, pois é assim que ele sairá no certificado. Cabe salientar que todos podem participar ativamente desta atividade, com comentários e perguntas pelo chat. No final da palestra, compilaremos as perguntas postadas no chat para que a nossa convidada possa responder. Solicitamos que todos os participantes deixem os microfones e as câmeras fechados para evitar interferência e sobrecarga na internet. E é com muita alegria que recebemos aqui hoje a professora, doutora Sônia Cristina Ferreira Maia. A Sônia, ela é professora titular aposentada do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, possui graduação plena em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialização em Educação Física Infantil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aperfeiçoamento em Recreação e Lazer pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Mídia e Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pós-doutorado em Ciências da Educação na Universidade do Minho. Tem experiência e atua principalmente nas áreas de educação, formação, lazer, ludicidade, educação do campo, autoformação, ludopoese e educação física, possui diversos artigos e capítulos de livro.
É professora do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional, atuando na disciplina Organização e Memória de Espaços Pedagógicos em Educação Profissional, professora da especialização em Gestão de Programas e Projetos de Esporte e de Lazer na Escola, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Cidade Alta, atuando nas disciplinas Teoria do Lazer, Lazer e Corpo, Sociedade, Captação de Recursos, Planejamento e Elaboração de Programas e Projetos em Esportes e Lazer, Elemento Lúdico, Lazer e Políticas Públicas, Metodologias Comunitárias, Educação, Esporte e Lazer e Projetos Integradores, e também é coordenadora do curso de Educação Física da UniRN. Seja bem-vinda, professora Sônia. Queria já deixar um abraço para os alunos e servidores do Rio Grande do Norte que estão conosco aqui na palestra de hoje também, e os servidores da Universidade de Brasília, que também estão conosco hoje, e agradecer todos os servidores e professores do Instituto Federal Campus Avaré. Professora Sônia, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Peço que a senhora se descreva brevemente antes de iniciar a sua fala. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e já agradeço ao Instituto Federal Campus Avaré, Instituto Federal de São Paulo, em nome da professora Raquel, né, professora que temos trabalhado em algumas ações juntas, né, que nos agrada bastante, e eu vou me descrever, né, eu sou Sônia, sou uma mulher negra e me encontro na minha residência com blusas de manga comprida, creme e cheia de alegria, de encantamento, para desfrutar com vocês da nossa conversa de hoje à tarde. Uma conversa que me agrada muito, tratar sobre lazer e educação, uma conversa que eu convido todos vocês hoje para se quebrar, se dispor a reflexões que nos leve à construção de teias, né? Eu vou, na verdade, nessa conversa, problematizar o lazer e a educação, porque de onde eu falo, a minha fala, do território que eu falo de uma educação em que deve proporcionar ambientes para problematizar saberes, e saberes positivos, né? De de que deve oportunizar ao processo de formação mapas de conhecimentos complexos, né? Então, a ideia hoje da nossa conversa, dessa nossa dinâmica, é de partir de algo conhecido, de algo que a gente já é bem familiarizado na teoria, por isso eu vou trazer alguns autores clássicos para discutir o lazer e educação, mas que esses autores clássicos, né, que possam nos impulsionar a pensar o complexo. Essa ideia de hoje, da tarde, da gente pensar o complexo, porque não é uma tarefa fácil conversar sobre esse duplo aspecto educativo do lazer, do educação pelo lazer e educação para o lazer, né? E aí eu peço permissão a vocês para fazer uma apresentação.
Todos estão dando para ver bem? Sim. Pronto, então eu fiz alguns slides que eu disponibilizei para a organização, para vocês terem acesso. E me permitam, nesses slides, trazer vários teóricos, não são alguns, são vários teóricos, partindo do princípio de que nós estamos aqui num espaço, num território acadêmico, onde tem professores, pesquisadores e alunos, e nós precisamos dizer de onde vem a nossa fala, né? Uma fala bastante complexa e não vem do nada, vem de bases teóricas, e aí eu vou citar alguns deles aqui. Bom, então, conversar sobre esse duplo aspecto educativo do lazer, né, que é dividido, é um tema discutido pelo professor Marcelino, quem é do lazer conhece muito bem, onde a gente vai discutir educação pelo lazer e educação para o lazer. Porém, essa educação pelo lazer e essa educação para o lazer, ela não vem unicamente por essas palavras. Essas palavras, elas estão imbuídas de pensamentos da educação, de críticas, mas a gente tem que trazer aqui a educação ao longo da vida, a educação permanente, o trabalho e a sociedade. Professora, pois não. se a senhora me permite, eu queria que a senhora colocasse transmitir o slide, porque a gente está vendo a tela, mas está faltando a transmissão do slide. Só um minutinho aqui. Perfeito, professora. Deu certo agora? Sim, perfeito. Muito obrigada. Tá, nada. Bom, então, continuando, para a gente começar a discutir essa educação para e pelo lazer, né, eu preciso trazer essa abordagem funcionalista do lazer, que é crédito do professor Marcelino. Ele faz essas 4 categorias de abordagem funcionalista do lazer. Né, uma romântica, uma moralista, compensatória, utilitarista. A romântica, marcada pelo saudosismo das atividades vivenciadas no passado, né? Uma moralista, marcada pela ordem, segurança social e tranquilidade, um lazer por conveniência. Uma abordagem compensatória, onde o lazer compensa as mazelas provocadas pelo mundo social do trabalho, né? De recuperar a força do trabalho, ou como meio de desenvolvimento de empresa. E aí eu chamo a atenção pelo esse primeiro slide, né? Porque essas abordagens, elas vêm imbuídas de uma paz social, né, de uma dita paz social, onde a gente agora percebe o lazer sendo conduzido num direcionamento, numa perspectiva linear de educação. Né? E aí a gente faz a pergunta, onde está, nessas abordagens, o lazer pelo lazer? Né? Porque a gente percebe aí que, apesar do lazer, hoje está na Constituição, como a professora Raquel trabalha muito bem, o direito ao lazer, mas parece-me que por essas abordagens funcionalistas, o lazer surge
para fazer compensação de algo. Ele não vê o lazer pelo lazer, como uma conquista para essa livre entrega, né? Essa livre entrega do lazer, em que o sujeito pode escolher vivenciar no seu tempo livre, né? Pois muito bem, e aí a gente traz alguns clássicos que deram as suas contribuições para o lazer, não somente aqui no Brasil, mas no mundo. Também é crédito do professor Marcelino, onde ele tem um artigo publicado na revista Licélio, que são chamado Contribuições de Autores Clássicos e Modernos Contemporâneos para os Estudos do Lazer. Logicamente, não trouxe todos que tem no texto, mas eu trouxe alguns para chamar a atenção, para chamar a nossa atenção para essa discussão. Primeiro, um que a gente conhece, né, muito bem, que é o Direito à Preguiça, de Paul Lafargue, né, que foi um panfleto publicado baseado nas ideias de Marx. Um outro, sim, e aí das ideias de Marx, que Marx também trouxe grandes contribuições para o lazer, viu? Que muita gente não sabe, mas o Marx traz essas contribuições quando ele discute o trabalho e o não trabalho. Tem o filósofo Bertrand Russell, que em 1932 ele publica O Elogio do Lazer. Tem o nosso famoso Huizinga, com o Homo Ludens, né, e que é muito importante esses estudos de Huizinga, até para a discussão aqui do encontro, nesse mundo do brincar, né, nessa casinha do brincar. Tem um outro, Veblen, que traz a teoria clássica da classe, a teoria da classe ociosa, né, e que Bertrand Russell, eu queria ressaltar aqui, que ele traz uma discussão sobre lazer e trabalho também, numa perspectiva mais histórica crítica, né? Então, quem quiser se aprofundar sobre essa questão do trabalho, juntamente com o próprio Karl Marx e o Paul Lafargue, né? E eu digo assim, que nos anos 1950, o lazer passa a ser um objeto de estudo sistemático nas modernas sociedades urbanas e industriais. Entre os vários trabalhos publicados, destacamos o de Hesman, né, a Multidão Solidária, o de Friedman, o Trabalho em Migalhas, o de Miller, A Nova Classe Média, além de outras contribuições de Roger Caillois sobre a questão do jogo. E o que é muito importante, essa discussão do jogo, porque o jogo foi algo banalizado, que a gente vai conversar um pouco também sobre esse lúdico, esse jogo que é tão salutar para a nossa vida cotidiana, né? Ele simplesmente é negado pela via do lúdico, nessa perspectiva do lúdico que Roger Caillois traz para a discussão. E ainda continuando com Caillois, foi um estudo do lúdico manifestado no jogo, né, como eu falei, particularmente em Jogos e Homens, a Máscara e a Vertigem, e eu queria também ressaltar aqui sobre essa questão do lúdico, né, que o Roger Caillois traz, mas que a gente, enquanto pesquisadores, professores, a gente tem que ter a ideia, né, do lúdico enquanto estratégia pedagógica, que a gente vê muito nos escritos, nos artigos, especialmente do pessoal da pedagogia, né, traz muito lúdico enquanto estratégia pedagógica, mas a gente que estuda esse lazer, a gente precisa pensar também que esse lúdico enquanto fenômeno da cultura, esse lúdico que precisa ser aflorado nas pessoas, está aflorado nesse processo de formação das escolas, das universidades, para que a gente consiga elevar esse processo de formação com o fluir dessas pessoas que participam do seu próprio processo de formação, né? A gente traz também o Huizinga,
que também é muito conhecido, né, nosso, que faz uma classificação dos jogos em 4 rúbricas principais, conforme predomínio os jogos considerados, o papel da competição, da sorte, do simulacro e da vertigem. O Goldberg, que contribuiu para a possível construção de uma teoria do lazer, entre outras discussões, que aborda diversos questionamentos com o conceito de antilazer, ou seja, as atividades realizadas compulsivamente. E aí, eu faço um destaque aqui à professora Kátia Brandão Cavalcante, né? Esse Cavalcante aqui é professora aposentada da UFRN, que traz para a discussão no Brasil desse antilazer. E ela traz esse antilazer numa perspectiva de crítica do esporte para todos. Não sei se todos conhecem, foi um movimento muito forte no Rio de Janeiro, trabalhado pela UFRJ, né, o professor Lamartine, professora Kátia e outros, e trouxe esse esporte para todos, e tem uma crítica muito forte, e ela lança um livro sobre esse esporte para todos, fazendo uma crítica sociológica desse esporte para todos, e aí ela faz a ligação com o antilazer discutido por Goldberg, né? Mais estudiosos, né? Esse primeiro, Milton, ele é um arquiteto, e aí eu trago também, na verdade, Marcelino faz essa discussão com alguns arquitetos que discutem a análise do tempo. É um arquiteto que trabalhou, ele é canadense, tem vários trabalhos publicados sobre habitação, e aí vocês podem perguntar, mas por quê? O que é que tem a ver um arquiteto aqui nessa discussão do lazer? Porque quando a gente discute lazer, principalmente a educação pelo lazer e para o lazer, a gente pensa também numa sociedade educativa. A gente pensa também a cidade, né, o território que a gente vive. E para a gente pensar a cidade, a gente tem que fazer também análise crítica sobre essa cidade. E aí tem vários artigos desse arquiteto para fazer essa discussão. Um outro, o Philip, esse é bastante interessante, né, para a discussão desse encontro, porque ele tem, além desse trabalho História Nova, ele traz muitos artigos, ele tem muitos artigos que falam sobre a infância, né, o lazer na infância. Então, é também um autor muito interessante para a discussão, né? E aí a gente destaca um livro que ele tem sobre a história da vida privada. E aí, porque é importante a gente trazer esses arquitetos para a gente saber pensar a cidade. Nós que trabalhamos com projetos, e aí esses projetos com comunidades, a gente precisa perceber que cidade é essa. Essa cidade, ela está adequada para essas vivências de lazer, né? Então, a gente precisa ser sujeito dessa história do nosso próprio lazer, tá? E tem o nosso querido Dumazedier, o Geoffroy Dumazedier, o francês, né, que o Brasil se inspirou muito nos seus estudos. Ele veio muito, especialmente aí em São Paulo, trabalhar com o Sistema S, né? Então, ele tem grandes contribuições. Dumazedier também teve muitas críticas, principalmente aos filósofos, sociólogos da escola de Frankfurt, né? Ele teve críticas, inclusive ele muda depois o conceito de lazer, né? O conceito de lazer que a gente tanto conhecia como o espaço, né? Que é o bem clássico, né? E aí ele refaz o conceito de lazer por várias críticas que ele sofre. Né? E Dumazedier, ele traz várias categorias de análise do lazer. Foi quem mais trouxe categorias de análise do lazer. E aí me permita citar algumas, né, que são, por exemplo, que a gente conhece muito os 3Ds, né, que são as 3 funções do lazer, que
na tradução, mas o que Dumas Adi traz, que é o relaxamento, a recreação e o desenvolvimento. E a gente não pode perder de vista, que a gente aqui traduz para o descanso, divertimento e desenvolvimento, né? É muito importante que a gente não esqueça isso para fazer discussões mais à frente com a educação pelo lazer e educação para o lazer. Tem também outra categoria que o Dumas Adi traz, que são os valores do lazer, que ele divide em 3, né? Que é o valor destrutivo, o valor conformista e o valor criativo. Então, o destrutivo é aquele em que você pega o seu tempo livre e leva para a delinquência, para outras formas destrutivas de vivenciar o seu tempo livre. O conformista é aquele que você se conforma com o que lhe oferece, a perspectiva de lazer que a cidade lhe oferece. E os criativos é onde eu quero destacar aqui, que para a gente aqui no Brasil, a gente conhece como interesses culturais do lazer. Né? Esse é o que Dumas Adi chama que são os valores criativos do lazer, que é o tempo de criação permanente de si. E aí onde eu começo agora a problematizar, para que a gente perceba que esse lazer não é o lazer de recreação, não é qualquer lazer, não é essa palavra que a sociedade tanto banaliza, não é esse, mas é um lazer em que você se permite a criação permanente de si. E aí onde Dumas Adi cita esses valores criativos, que são eles os manuais, os artísticos, os físicos, desportivos, os intelectuais, né, os sociais, e que são muito importantes, se você for observar, for refletir sobre esses valores criativos do lazer, porque ele chama de criativo, para você, na hora em que está com o seu tempo livre, disponível para vivenciar o seu lazer, e vai para os interesses manuais, que você possa fluir nesses interesses manuais, que você possa reconectar a outros saberes para você melhorar um bordado, por exemplo, melhorar uma pintura, um desenho, né? Então, que você possa evoluir, partir de algo seu já conhecido, mas que você permita esse fluir nas atividades manuais, por exemplo, né? Mas que a gente pode discutir mais adiante. Tem o José Acácio, que foi com o lazer operário, no estudo de organização social das cidades, que é considerado o primeiro livro brasileiro a tratar especificamente da problemática lazer, né, publicado em Salvador. Então é importante que a gente tenha conhecimento dessas publicações aqui no Brasil. E aí temos mais o Requicha, né, Renato Requicha, sociólogo, com suas obras Lazer no Brasil, em que faz uma abordagem do desenvolvimento histórico dos estudos do lazer no país, e com sugestões de diretrizes para uma política nacional de lazer, né? E aí a gente vai gravando algumas palavras, uma política nacional do lazer, né? Mas cadê essas políticas? Né? Não adianta se fazer política para o lazer de forma fragmentada, porque você não pode pensar o lazer isoladamente, mas você tem que pensar o lazer e a educação. Né? Nós vamos começar a nos aprofundar agora. E tem por último, mas que não é o último. Quem se apropriar desse artigo de Marcelino vai ver que tem muito mais. E lá ele faz todo um trajeto histórico dessas contribuições para o lazer. Né? Mas aqui eu só destaquei uns, porque não daria tempo. Então, Etel contribuiu para análise da relação entre lazer e planejamento urbano, publicado, entre outros estudos, o lazer no planejamento urbano. E a gente, como eu falei, nós, enquanto aqui pesquisadores, professores, não podemos fechar o lazer numa única direção, mas a gente precisa ampliar esse entendimento do lazer. Né?
E aí eu começo a discutir agora o lazer e a educação. Ora, veja bem, esse discutir lazer e educação, vocês vão perceber que não é uma tarefa muito fácil. Não é uma tarefa muito fácil, porque envolve muitas questões de educação e que o nosso país está longe de conseguir essa educação que a gente vai conversar aqui, né? Uma educação que precisa frequentemente reordenar seus conceitos, uma educação que precisa dialogar com a cultura, uma educação que precisa dialogar com a sociedade. Não pode ser uma educação estanque. Não pode ser, eu não posso me fechar dentro das instituições educacionais e achar que ali é um celeiro de grande contribuição acadêmica. Mas essas contribuições, elas precisam dialogar com a sociedade. Ela precisa dialogar com a cultura. Porque senão a escola, a instituição de ensino superior, ela vai estar lá num diálogo diferentemente de um diálogo social. Nós estamos formando pessoas para o lazer, mas pessoas que não vão dialogar, diplomas, digamos assim, que não vão dialogar satisfatoriamente com o mundo do trabalho e com a vida social. Então, a gente precisa pensar essa educação com que ela se permita mudanças, a diálogos com a cultura, né, com o lazer. Não basta simplesmente, professora Raquel, a Constituição permitir o direito ao lazer. Não basta isso. Mas a educação, ela precisa se apropriar desse lazer. Mas não é qualquer lazer. Não é um lazer manipulado, mas é um lazer criativo, né? Então, pensar uma educação engajada no processo de construção e reconstrução do conhecimento, numa perspectiva de desenvolver a capacidade de relação interpessoal, cognitiva, afetiva, motora e de inserção social. Então, eu preciso estar, essa educação, ela precisa estar o tempo todo construindo e reconstruindo saberes. Como eu falei no início daqui da nossa fala, esse ambiente da educação que permite saberes positivos, que permite esses saberes serem impulsionados. Ele tem que permitir essa vontade de querer ser. Né? É o que o Dumas Adier e os outros estudiosos do lazer, eles trazem esse lazer. É um lazer que impulsione, é um lazer onde você possa se reconhecer, é um lazer onde você tem o seu momento de criação de si. Né? Mas onde é que eu aprendo isso, professora? Onde é que eu aprendo isso? Eu tenho que aprender na educação. Né? É por isso que a gente discute esse pelo e para o lazer. Né? Pensar o lazer numa proposta educacional de desenvolvimento de um indivíduo brincante, em que a ludicidade possa aflorar no processo educacional. E aí a gente sabe muito bem o quanto esse brincar, né, ele foi negado na escola. A escola, nós fomos acostumados a sentar um atrás do outro. A gente não consegue enxergar o outro no processo de construção do conhecimento. E aí vale salientar, e aí eu trago o próprio Edgar Morin, quando ele fala da construção do conhecimento, não é de uma forma linear, onde o professor diz e você aprende. Não é assim. O conhecimento ele é construído, ele é tratado naquele momento. Então, se a gente vai tratar, se a gente vai construir através do dialogar esse conhecimento, eu preciso pelo menos ver, enxergar quem está comigo nessa discussão.
E aí a gente sabe muito bem que, pelo menos eu sou da época em que a gente só consegue aprender aquele aluno que é calado, né? Aquele aluno que está em silêncio é o aluno que aprende. O aluno que fala muito, que quer brincar, não aprende, né? E é tanto que a escola, ela meio que fiscaliza o recreio, né? Fiscaliza o recreio, até a forma estrutural das escolas, onde o parque, a hora do recreio, está ali no meio das salas, né? As salas ao redor, e no meio fica a quadra, fica o parque, porque é uma forma de se vigiar esse ser brincante, né? Uma forma, e aí tem toda uma discussão que não cabe eu fazer agora, porque não dá tempo, né? Então, entrando agora nessa discussão da educação pelo lazer. A educação pelo lazer, ele trata o lazer como veículo de educação. Então, a gente deve se observar as potencialidades do lazer ofertado para o desenvolvimento pessoal e social, né? A gente tem sempre que pensar nessa perspectiva. O lazer não proporciona simplesmente só o desenvolvimento individual, mas o coletivo. Porque eu aprendo com o outro. É nessa perspectiva que a gente tem que pensar no lazer, tem que pensar na educação. Eu sozinha não consigo esse processo de aprendizagem. Eu consigo com o outro, no dialogar, que tanto Maturana, né, que faleceu recentemente, faz essa discussão. Então, essa educação pelo lazer é um lazer que objetiva o consumismo, a alienação, leva à compreensão da realidade? Isso são tudo questionamentos que a gente tem que fazer dessa educação pelo lazer. Oportuniza contatos, incentiva a autoformação, a autoformação tão bem discutida que a gente vai ver por Thomas Adier, por Gaston Pinot, né, leva ao desenvolvimento de sentimentos de solidariedade. As atividades do lazer podem ser potencial educativo da sociedade. Agora, a gente tem que pensar de que sociedade nós queremos, de que lazer nós queremos, de que lazer a gente quer trabalhar nessa educação pelo lazer. É um lazer que aliena, é um lazer que é direcionado, ou não? Ou nós vamos tratar de um lazer onde liberte pessoas, onde as pessoas possam fluir nas suas vivências de lazer. Tá? E aí, continuando ainda nessa educação pelo lazer, se recorre às políticas de lazer como instrumento de educação. O lazer passa a ser vivências potencializadoras para as novas formas de educação. As manifestações culturais como elementos essenciais para o processo educativo, com incentivo à imaginação criadora e o espírito crítico. É nessa perspectiva que a gente tem que trabalhar o lazer. Que a gente possa libertar pessoas. Eu não posso falar de criatividade se eu trago amarras, se eu trago vivências em que já venha pré-estabelecida todo o seu roteiro. Não é? Eu não posso trazer um lazer alienante, um lazer que é só pela conquista do tempo livre, do tempo do não trabalho, né? Que é uma questão bastante interessante, que a gente sabe muito bem em que se trabalhava 48 horas, né, semanais. Então, se a gente começa a pensar no lazer, se a gente começa a pensar o tempo livre, é porque o tempo do trabalho não estava legal. Se não estava legal, ocorre a conquista desse tempo livre, para que a gente vivencie esse lazer, para que a gente entre em contato com a cultura e venha se libertar com a cultura, venha aprender a descoberta de mim e a descoberta do outro. Porque eu sou pelo olhar do outro na convivência, né? E aí a gente tem que também ter cuidado, como a gente coloca aqui,
dessa indústria cultural, que gera necessidades padronizadas de consumo e incentiva ao conformismo. Percebe? Então, nós, professores, pesquisadores, estudantes, devemos pensar bastante quando a gente faz os nossos projetos de lazer, os nossos projetos de ludicidade, envolvendo comunidades. Porque eu devo pensar, eu estou reproduzindo ou eu estou proporcionando momentos criativos àquela comunidade, para que aquela comunidade se desenvolva, né? Para a gente pensar. Ainda na educação pelo lazer, existe um direcionamento para a educação pelo lazer por meio de uma educação permanente. Estudiosos fazem várias críticas, como eu falei aqui, Dumas Adier teve várias críticas, né, por pensar esse lazer na educação permanente, e aí ele tem que fazer esse esclarecimento, né, desse lazer por toda a vida. E aí Dumas Adier esclarece que as atividades de lazer não é ativa ou passiva, mas é uma questão de atitude que as pessoas devem assumir em relação ao seu lazer. Eu tenho o meu tempo livre que foi conquistado a duras penas pelos movimentos sindicais. Eu deixei de trabalhar 46, 48 horas semanais e passei a trabalhar 40 horas semanais. Esse meu tempo livre, o que eu vou fazer dele? Eu posso também ocupá-lo com outras atividades, atividades domésticas, atividades familiares, ou não. Ou eu pego esse tempo livre, liberado de todas as obrigações, e vou agora me confraternizar com a cultura, me confraternizar com o lazer. Isso é uma questão de atitude, como destaca aqui Dumas Adier. Muito bem. E aí, na educação para o lazer como objeto de educação. Aí tem Requicha, que traz que o aprendizado para o uso do tempo livre. Isso é muito importante, que a sociedade, por vezes, esquece, né? E também por questões sociais, gente. Às vezes você trabalha um expediente, mas você precisa trabalhar um outro expediente, e aí você se disponibiliza, quando tem, né, arranjar um outro emprego para suprir as necessidades sociais, familiares, né? Mas quando se tem esse tempo livre, que a gente possa pensá-lo sobre ele, para o meu desenvolvimento pessoal e coletivo, porque na hora em que eu me desenvolvo, eu desenvolvo todas as pessoas que eu convivo. Né? Então, é aquela relação dialógica com o meio que tanto os estudos da complexidade traz com o Edgar Morin. Né? Então, eu aprendo com o outro, com o grupo, no território que eu estou, venho para casa, minha família aprende comigo, eu refaço o aprendizado, volto novamente para os meus territórios, e assim vai. É nessa relação dialógica que eu vou me formando, que eu vou me desenvolvendo, né? E em contato o quê? Com a cultura. Eu não posso negar a identidade cultural. Não posso me afastar. É ela que me faz evoluir e que ela se evolui na minha relação com ela. Minha, que eu digo, minha e de todos que estão comigo, logicamente, né? E aí essa educação para o lazer forma o indivíduo para viver o tempo disponível de forma positiva, buscando o seu desenvolvimento e ampliando o conhecimento de si e da sociedade. Nesse momento, nessa idas e vindas, nessa relação dialógica, nessas relações de reflexão. Então, as vivências de lazer não pode ser qualquer vivência, mas tem que ser uma vivência positiva, uma vivência que me impulsione, uma vivência que me inquiete, né? Eu escolhi fazer uma trilha, numa trilha que eu possa contemplar, eu consiga
enxergar beleza, eu consiga me encantar com aquele momento da trilha. E de uma próxima vez que eu for fazer, eu não vou ser a mesma pessoa, nem a trilha vai ser a mesma para mim. Lembra dessa historinha? Né? Então, assim, é nessa perspectiva de desenvolvimento de si e desenvolvimento social que a educação para o lazer traz para a gente discutir. A diversidade de atividades de lazer praticada eleva a educação de um povo. Né? Que a gente possa usar as nossas praças para vivenciar o nosso lazer, o nosso convívio com as pessoas, de forma criativa, de forma segura, de forma que a gente possa evoluir essa cultura de um povo. Tá? Viver o tempo livre sem culpa, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tem o tempo livre e se a gente estiver escrevendo, falar de mim, no meu caso, algum artigo ou algum capítulo de livro, alguma coisa, para você sair daquele momento de construção acadêmica, né, para você sair e dar uma voltinha na praia de Ponta Negra, né, a gente tem que ir sem culpa. Né, e aí eu lembro agora, no meu momento de doutoramento, que eu não conseguia evoluir na minha escrita, em alguns capítulos, e de buscar, de encontrar a tese. E minha professora, que foi a professora Cátia Brandão, que foi minha orientadora, ela dizia, você precisa ir à Ponta Negra, rolar na areia, né, gritar, brincar e cantar, porque senão você não vai fluir. Ora, como é que a gente, num momento tão difícil de trabalho, você tem que dizer, trabalho, fique aqui, que eu vou ali rolar na areia. Né? Não é uma situação muito fácil, porque nós não fomos educados para isso. Né? Mas a gente precisa fazer. A gente precisa fazer para o nosso desenvolvimento. Né? Senão eu vou ficar cheia de mazelas e couraças no meu corpo e não vou conseguir evoluir, tá certo? Não vou conseguir pensar melhor sobre a minha vida e sobre a vida da sociedade. Eu não posso elaborar reflexões críticas sobre mim, nem sobre a sociedade, quando essas amarras, quando esse corpo que é meu, ele está amarrado, enclausurado, tá? Então, devemos pensar uma educação para o lazer para todas as camadas sociais. É elevar a cultura de um povo, como eu já falei aqui. É possibilitar novas formas de pensar a própria vida e pensar o outro. Né? E ainda sobre a educação para o lazer, a escola pensar uma educação para o lazer, para a autonomia, a liberdade, a imaginação, o respeito, para que a gente possa empoderar pessoas para enfrentar essa vida cotidiana. E eu ressalto aqui o momento em que estamos vivendo hoje no mundo, com essa pandemia. Então, a gente precisa, né, quem pode, ficar em casa, mas a gente precisa se alegrar. A gente precisa se alegrar. Porque, senão, nós não vamos conseguir evoluir, nós não vamos conseguir momentos criativos para que a gente possa sair dessa situação. Tá certo? Então, como Dumas Edia diz, seria preciso transformar a educação numa educação para a vida, que fosse capaz de oferecer múltiplas oportunidades de aprender e que essa aprendizagem ultrapassasse os muros das instituições educativas e fosse confraternizar com a cultura. Né? Eu acho que esse é o grande momento dessa educação para o lazer. É fazer com que as instituições baixem seus muros e vá se confraternizar com a cultura. Que essas instituições, nos seus componentes curriculares, eles consigam fazer esse diálogo com a cultura de forma leve, de forma a levar as pessoas a sua autonomia, a sua liberdade, pela via do brincar, da ludicidade, do lazer,
para que as pessoas possam se enxergar, para que as pessoas possam ser sujeitos de sua própria história, né? E aí, me permitam, eu trouxe aqui para vocês essa autoformação, que foi uma discussão de Thomas Adier, mas que não foi traduzida para o Brasil, porque ele faleceu antes, né? O livro da autoformação, que está ainda em francês, e que nós, no nosso processo de doutoramento, junto com o nosso grupo de pesquisa, BACOR, da Universidade Federal, a gente traz essa discussão na nossa tese da autoformação, que é um momento de construção de si, privilegiando as condições de fluir nas vivências de lazer de forma reflexiva, no sentido de uma aprendizagem para a vida. Né? E aí, nessa autoformação, a gente precisa aprender a fluir, o fluir dessa sensibilidade, da afetividade, são emoções que podem ser vividas nas experiências de lazer e contribui com uma autoformação pela via da ludicidade, de forma democrática, ética e participativa. Né? Eu gostaria também de ressaltar aqui que essa sensibilidade, essas emoções, essa afetividade que deve estar presente nas nossas vivências de lazer, né, elas são tatuadas no nosso corpo, a partir do momento em que eu vivo, e que eu levo para a minha corporeidade, uma corporeidade viva, né, que vai dialogar com outros seres também que desenvolvem a sua corporeidade, ou não. Né? E aí, como eu tinha falado, que Thomas Adier, quando traz aquelas categorias do lazer, ele sofre críticas e ele refaz a conceituação de lazer. Né? E aí ele diz assim, né, eu parafraseando ele, o lazer como experiência de si, uma afirmação de si face ao trabalho e que permite uma liberação pessoal de sentimentos, sensações, desejos e sonhos. É nessa perspectiva que o Thomas Adier traz esse lazer nesse processo de autoformação. Essa vontade de querer ser, essa vontade de vivenciar o lazer e dizer, como foi bom, quero ir novamente. O que foi que eu aprendi? Quero aprender mais. Né? Então, é nessa perspectiva que o Thomas Adier traz. E aí, eu digo assim, por que pensar essa reinvenção de si pela via do lazer? Por que devemos pensar essa perspectiva? Porque todo ser vivo, para sobreviver, precisa continuamente mudar suas estruturas e conservar sua organização mediante o processo autopoético. Processo pelo qual envolve a capacidade de autorregeneração, autoprodução, automanutenção da vida. E essa discussão da autopoese a gente vai buscar onde? Em Maturana e Varela, que traz esse processo da autopoese. E aí a gente vai se confraternizar com ele para tratar essa autoformação do lazer. Aprender sob o ponto de vista autopoético precisa de interações recorrentes da educação com o meio social para uma transformação estrutural. Percebe? O que eu sempre venho falando aqui desde o início. A escola, ela precisa se confraternizar com a educação, ou com a cultura, para que ela consiga se reorganizar, se reconceituar constantemente. Senão ela vai ficar estacionada, parada no tempo, sem diálogo com a sociedade. Então, é como se a gente vivesse uma educação estacionada nos muros institucionais e um lazer, uma cultura que não tem nada a ver, como diria a juventude hoje, não tem nada a ver com o processo de formação que nós estamos tendo, certo? E aí,
Eu sei que já tô avançada, né, pelo que eu tenho observado aqui na hora, mas eu vou avançar aqui. Eu vou deixar esses slides, né, com a instituição para disponibilizar, tá certo? Bom, e aí, para começar a concluir esse processo autopoético, a gente lança um sistema, que é a nossa tese, um sistema autopoético do lazer. E aí a gente traz 5 categorias, que eu vou passar aqui para vocês, e digo a vocês de antemão, essas categorias, elas foram testadas vivencialmente em laboratório, né? O nosso laboratório foi o curso de graduação em lazer do IFRN. A primeira categoria que a gente traz é a autotelia. É a propriedade do lazer que define como uma vivência que tem um fim em si mesmo, voltada para a própria subjetividade de cada um, traduzindo escolhas, desejos, que refletem autonomia e autodeterminação. Percebe? Com essa categoria, a gente traz o sujeito para o centro. Olha, está aqui, você tem poder de decisão sobre o seu lazer. Né? São nessas vivências que a corporeidade é aflorada. Lembra? São nessas vivências em que a gente começa a tatuar no nosso corpo essas sensações, essas emoções. Nós começamos, digamos assim, vou colocar entre aspas, a treinar essas emoções. Emoções que são esquecidas. Né? Porque quando você vai falar de sentimento, de emoções, de sensibilidade, é como se você fosse uma pessoa frágil. E não é. Pelo contrário, você está se tornando uma pessoa cada vez mais forte. Porque você está se conhecendo. Conhecendo a si e conhecendo o outro. Né? Então, não pense que é frágil ser sensível. Tá? Numa segunda categoria, autoliberação. Refere-se à capacidade do indivíduo para se liberar das obrigações institucionais que comprometem o seu tempo existencial para poder concretizar os seus desejos vivenciais de criação e expressão de si, mesmo como autêntica forma de lazer. É a necessidade de se deslogar das obrigações, se tornar livre para fluir, imaginar, criar. Gente, é uma oportunidade que a gente está dando a nós mesmos, ao nosso cérebro, a nossa cognição, de fazer várias ligações sinápticas, para que a gente possa criar. A criação não é assim do nada. O professor não pode chegar, menino, você vai fazer esse trabalho, seja criativo. Cadê a criatividade no seu trabalho? Professor, a criatividade ela não vem do dia para a noite, a criatividade não é assim. Mas você precisa ter um ambiente favorável corporalmente para que essa criatividade ela flua. Né? E aí eu deixo, não está aqui no slide, mas eu lembrei agora, de Mihaly. Mihaly fala muito sobre o fluxo. Né? E Mihaly também fala sobre lazer. Tá? Então, quem também puder, ele tem um que é Teoria do Fluxo, se eu não me engano, um livro muito bacana, um livro fininho, que é legal de se ler. Tá certo? Uma outra categoria, a autoconectividade. Representa a propriedade do envolvimento e da implicabilidade do ser consigo mesmo, para poder se conectar com personalidade criadora, com os autores e com o mundo. Isso significa reconhecer o papel fundamental da autoconsciência e da corporeidade no mundo das relações ecopoéticas. Ou seja, refere-se à capacidade de conexão com outros seres autopoéticos. É por isso que a gente sempre sente a necessidade de falar com o outro, do dialogar que Maturana tanto fala no processo de aprendizagem. Quando eu vivencio algo muito legal, com o rapel, por exemplo, que foi uma das vivências que a gente teve, eu vou mostrar para vocês, com esse nosso laboratório, e que as pessoas saíram satisfeitas daquele momento e tinham vontade, lógico, de contar.
Eu tenho vontade de contar da experiência que eu vivi. Então, eu preciso dessa autoconectividade, ser sujeito de sua própria história, pensar conhecimentos conectados que nos levem à compreensão de fraternidade, de solidariedade. Eu não posso pensar uma educação linear. Eu preciso pensar uma educação que pense o sistema, porque assim é quando eu vou pensar o complexo. O mundo, ele não é linear. A gente precisa entender isso. A escola, a universidade precisa entender isso, tá? A autovalia diz respeito à gratuidade, ao valor atribuído pelo sujeito às suas escolhas no lazer. É a própria subjetividade responsável por determinar o valor das vivências do lazer para a criação de si mesmo, para a sua alegria de viver. Você precisa ter essa autovalia para se conectar com o belo, com o alegre. Eu preciso ser uma pessoa alegre, porque assim as pessoas vão se espelhar em mim e também vão ser alegres. Uma das vias de conexão com o outro. Né? Despertar autonomia nas escolhas, na gestão de sua própria vida, na análise de teorias, no confronto de hipóteses. Né? É essa liberdade, é essa autonomia que a gente tanto quer, que o próprio Paulo Freire falava tanto disso, mas que está no lazer. Mas eu preciso proporcionar esse ambiente de lazer, esse ambiente para o lazer, nessa perspectiva, tá certo? E aí, já estou me caminhando para o final. A autofruição significa o estado vivencial de alegria como meta a ser alcançada pelo sujeito, na realização de seus desejos ludopoéticos, de expressão de si mesmo, por si mesmo, como vivência plena de lazer. São essas vivências lúdicas que vão me despertar o meu imaginário, a minha criatividade. Eu preciso aguçar esse hemisfério cerebral em mim. E isso é muito importante para a educação. É muito importante para as minhas vivências, para as minhas escolhas de lazer. Tá? E aí, onde é que vai estar tudo isso que eu discuti com vocês? Como eu disse, esse momento da autoformação, da autopoiese, da ludopoiese, vai ser encontrado aqui nesses 2 livros, né, que a gente trabalhou no nosso processo de formação do doutoramento, com o grupo de pesquisa Bacó. Esse foi um livro da autoformação ludopoética, autopoiese do lazer, e esse outro aqui, que é o Jogo de Areia, onde é uma coletânea de artigos do nosso grupo de pesquisa. Né? E aí, eu quero trazer para vocês essas interações recorrentes com o meio social pela via do lúdico, o que é que proporciona, né? Proporciona a gente pensar o sistêmico. A gente não pode deixar o lúdico na periferia das discussões sociais, a gente não pode deixar o lúdico renegado das nossas relações, das nossas discussões acadêmicas. O lúdico, ele nos proporciona pensar o sistema, ele nos proporciona pensar a complexidade, né? E tendo como inscrição principal desse lúdico o nosso corpo. Tá? E aí eu trago a ludopoiese, que também foi trabalhado na nossa tese de doutoramento, e é compreender o sistema vital e contínuo do ser humano na sua interação com o meio e a necessidade de autoproduzir-se na sua alegria e se reinventar a cada instante, nas suas múltiplas interações e relações com os outros sujeitos ludopoéticos, em cuja dinâmica ludopoética de autoproduzirem e se autoconstroem como sujeitos da sua própria ludicidade ao longo de suas vidas. Né? E eu digo assim a vocês, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, a gente precisa autoproduzir-se pela via do lúdico, autoproduzir essa alegria, essa beleza, esse encantamento, porque senão eu não vou me reinventar para esse novo mundo que está posto, um novo mundo que chegou sem a gente esperar. E aí eu preciso me reinventar.
Eu não posso ser a mesma professora, eu não posso ser a mesma pesquisadora, eu não posso ser a mesma Sônia nas minhas relações sociais. Eu preciso ser outra Sônia. Né? E para eu precisar ser outra Sônia, eu preciso ver beleza nessa outra Sônia. Eu preciso me reinventar. E é essa reinvenção, é esse processo que a gente trabalhou com o nosso laboratório, né? Na época, como eu disse a vocês, era os alunos da graduação e lazer. Esse aqui foi é o Castelo, em Sítio Novo, aqui numa cidade próxima a Natal, Sítio Novo, o castelo conhecido como Castelo de Zé do Monte. E foi aqui nesse castelo que a gente trabalhou Gaston Bachelard, a pedagogia da imaginação, porque nesse castelo ele tem vários labirintos. Né? Se tiver algum ex-aluno meu aqui, sabe dessa vivência, eu sempre gosto de fazer aula aí nesse castelo, por ter essas possibilidades de discussões. E aí, também nesse castelo, a gente vivenciou o rapel. O rapel, nesse castelo, que foi uma lembrança muito agradável, onde a gente trabalhou o fluxo, né, nesse momento de lazer. Esse aqui são as pinturas rupestres, que aqui no Rio Grande do Norte tem muito sítio arqueológico, onde a gente vai se confraternizar com a cultura, com um dos momentos da cultura, e aí a gente leva os alunos para conhecer essas figuras rupestres. Mas saibam que cada lugar desse tem uma teoria para a gente discutir, fazendo a relação. Essa outra foto aqui é a mina Brajuí, em Currais Novos, uma mina que está desativada, que tem um museu da mina, mas que a gente também aí faz uma vivência de lazer muito agradável, né, onde a gente também se confraterniza com a cultura. Então, para não dizer que a minha fala ficou só na subjetividade, eu digo a vocês que essa fala ela tem uma praticidade, né, nela, uma prática e uma teoria que nos embasa, uma teoria que dá um laço de sustentação para as nossas discussões. E aí, para finalizar, eu escrevi isso aqui para vocês, que a ludicidade, a alegria de viver implicam mudanças, porque envolvem desejos. Ao contrário da defesa absolutista da racionalidade na educação. A presença da ludicidade na educação vem fazer brotar as sementes das emoções, da alegria de viver, para assim fazer frutificar os sentimentos de amor à vida, à natureza e ao planeta. Então, muito obrigada pela tarde de hoje e sei que também vou aprender muito agora nas nossas discussões. Obrigada, professora Raquel. Alô, som, me ouvem? Sim. Muito obrigado, professora Sônia, por sua participação, pelas suas contribuições aí com essa riquíssima palestra. Né? Foi muito importante tê-la aqui na abertura da nossa 6ª Semana do Brincar. Tá? Eu sou o professor Luiz Cláudio, aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus de Avaré, e eu vou me descrever. Tá? Eu sou um homem branco, tenho barba e bigode e cabelos castanhos, uso óculos, né? Estou de frente para com um fundo na parede, tá? E aí, professora, além de reportar os muitos elogios que foram feitos à sua palestra, né, no decorrer aí por meio do chat, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, né? Como professor de gestão e empreendedorismo, eu gosto muito de dizer para os meus alunos que quem faz o que gosta não trabalha. Né? E aí eu gostaria que a senhora respondesse, né, de uma maneira bastante breve, né, tendo em vista aí o nosso horário, quais seriam os caminhos a seguir para construir, né, num profissional ou num aluno, né, da importância do lazer, mesmo ele sentindo prazer em suas atividades laborais, mesmo ele gostando do que faz.
é muito pergunta, Cláudio, porque é o seguinte, a vida é cheia de escolhas, né? Ela tem escolhas, e eu faço as minhas escolhas. Eu quero vivenciar um lazer no trabalho, ou eu quero pensar outras formas, ou eu quero me disponibilizar a ter outras experiências, como o Dumas Adier falou, a questão de atitude. Né? Por muito tempo, a gente vivencia esse lazer no trabalho, com algumas ações que a gente é levado a pensar, porque cognitivamente, a gente que vive numa sociedade capitalista, nós somos induzidos, né? E aí, às vezes, por muitas vezes, a gente tem aquilo como verdade. Até o momento em que a gente amadurece, e aí diz assim, não, eu quero fazer outra escolha, eu quero vivenciar outras experiências. Né? E aí eu acho que a gente precisa fazer escolhas. E é isso que eu digo. Eu preciso trabalhar para o meu sustento? Preciso. Eu preciso arranjar outro emprego? Eu preciso. Mas eu também preciso ter o meu tempo liberado de tudo. Para mim, para eu olhar para mim, para eu colocar os dedos nas minhas feridas, para eu trabalhar as minhas emoções, né? E eu acho que o Brasil ele tem trabalhado pouco essas suas emoções, né? Tendo em vista que nesse momento de pandemia parece que se tirou o pano de cima dos brasileiros, né? E eles estão, eu falo brasileiro porque nós estamos aqui no Brasil, né? Mas isso se reflete no mundo todo. As pessoas estão mais agressivas, sem paciência. Será que essas pessoas trabalharam as suas emoções? Será que elas tiveram esse tempo disponível para vivenciar o lazer? Será que elas tiveram a atitude de dizer, não, agora eu vou vivenciar o meu lazer de outra forma, sobre um outro olhar, sobre uma outra perspectiva? Então, a gente tem que fazer isso sem culpa. Eu tenho que dizer, olha, não, agora é o momento de eu não trabalhar. Né? Eu consigo viver com esse salário que eu tenho, porque esse outro tempo vai ser meu, para o meu lazer, para o meu desenvolvimento pessoal e coletivo, para eu ser uma outra pessoa, para eu ser uma pessoa cada vez melhor. E saiba que quando você é uma pessoa cada vez melhor, você é muito mais aceito socialmente. Muitíssimo obrigado, professora. Bom, sem mais perguntas, agradeço mais uma vez a presença da professora Sônia aqui entre nós, né, e a participação de todos os demais que estão aqui conectados com a gente. Né. Encerramos por aqui a palestra de abertura da nossa 6ª semana do Brincar. Convidamos a todos e a todas a participarem das próximas atividades. Ainda hoje, à noite, às 19h30, teremos um bate-papo com o Murilo Sola sobre a vida do produtor de eventos antes e depois da pandemia. Né? Amanhã, às 9h, haverá uma agradável conversa sobre ludicinha em momentos de pandemia, com os professores de gastronomia, Paulo Frederico, Fabiano Castro e Paulo Coelho. Às 10h10, terá início a palestra com o palhágico Galileu Fontes, denominada Por Trás do Show Digital. Na sexta-feira, às 9h, a palestra Brincadeiras no Mundo Virtual, com Patrícia Camargo, do canal Tempo Junto. E às 10h10 terá início a palestra com a psicóloga e psicopedagoga Lenisa Placidelli Escola, com a temática O Desenvolvimento de Habilidades Sociais através do Brincar. Lembrando que foi disponibilizado no chat um link para que vocês possam confirmar a presença na palestra e assim gerarmos um certificado. Né? Agradecemos a participação de todos e desejamos uma ótima tarde.